Tu conhece um anime chamado Chainsaw Man? Esse anime de 2022, dirigido por Yu Nakayama, é baseado nos mangás, né, de mesmo nome, escrito e ilustrado por Tatsuki Fujimoto. E o anime conta a história do Denji, que é um menino, né, que sempre sofreu muito, aí teve uma infância muito pobre. E depois que ele cresce, ele segue aí, né, com um demôniozinho que ele conheceu, o Pontita. O Pontita termina fazendo um trato aí com ele e juntos, né, eles vão tentar aí ser caçador de demônios, tentar reduzir aí uma dívida que o pai dele, né, acumulou com a Yakuza, que é a organização criminosa maior, né, lá do Japão. E o anime, ele é muito premiado, inclusive no Anime Awards que teve em 2024, ele levou de uma vez só 6 prêmios, né? Então, assim, é um anime muito querido, muito visto desde a sua estreia aí em 2022. E o próprio Fujimoto, né, que escreveu os mangás, ele fala que quando a Mapa, o estúdio, né, Mapa, procurou ele para produzir a série, né, ele ficou muito bem com aquilo, né, ele super deixou nas mãos deles fazer o que eles bem entendessem, porque ele se sentiu muito lisonjeado, né, com essa questão de transformar o mangá no anime. E o certo é que o anime tem tanto sucesso que só a música de abertura, né, chamada Kickback, ela tem mais de 100 milhões, né, de 100 mil não, 100 milhões de visualizações, né, no seu clipe aí de abertura e tudo mais. E um primeiro filme, né, já está sendo produzido, vai estrear esse ano, chamado Chainsaw Man The Movie Rise Arc, e vai contar a história aí, né, da Lady Reese, que é uma mulher, né, que vem aí da União Soviética. União Soviética porque o anime ele se passa no ano de 1997, então assim, ainda existia a União Soviética, né? E ela vem de lá para tentar matar o Chainsaw Man, né, e arrancar aí o coração dele, né, fazer aí com que ele deixe de existir de alguma forma. E o filme ele estreia esse ano, né? E o anime, ele conta a história do Denji, como eu falei. O Denji, ele vive numa era, né, em que os demônios, né, eles tomam conta aí do Japão, né? Eles aparecem todos os dias. Eles são feitos dos medos das pessoas, né? Quanto mais medo existir, quanto mais temor existir, mais forte é o demônio, mais feio, maior e tudo mais. E o Denji, ele desde a infância, né, ele sofre bastante, ele teve uma infância muito pobre, muito miserável, ele tem condições, assim, deploráveis, e ele morava com o pai dele bebia demais, ele sofria muito, e o pai dele acaba adquirindo aí uma dívida, né, enorme com a Yakuza, que é a organização mais antiga e maior aí do Japão. E quando o pai dele morre, né, lá no túmulo do pai dele mesmo, o pessoal da Yakuza chega e fala que ele vai ter que se virar para pagar de alguma forma, porque eles querem o dinheiro dele, né? E nessa mesma hora, nesse um pouco tempo depois, quando o pessoal vai embora, ele tá lá pensando o que é que vai ser da vida dele, ele pensa até em se matar e tudo mais, mas aí ele diz, não, eu quero viver de alguma forma. E ele vê um demônio, né? E aí ele, no primeiro momento, ele fica com medo, só que depois ele vê que o demônio, ele tá ferido, muito ferido. E aí ele faz um trato com ele, ele diz que se ele deixar ele chupar o sangue dele, né? Porque os demônios eles se alimentam de sangue para ficar mais fortes. Então ele vai e diz: olha, eu deixo você chupar o meu sangue, meu braço aqui e tudo mais, se você fizer um trato comigo, porque os humanos eles podiam fazer trato com os demônios, né? Então ele fala: ó, eu lhe protejo, você me protege, vai ser assim para sempre. E aí o demônio aceita, né? O demônio é o Pontita, que é uma espécie de um cachorrinho que tem uma serra, né, uma motosserra na cabeça. E aí o Dendy vai viver a vida dele junto com o Potita, né? Eles se transformam em caçadores de demônio. Ele faz isso para tentar ganhar um dinheiro, para tentar diminuir a dívida aí, né, na Yakuza. Só que ele mal fica com o dinheiro, né? O dinheiro vai quase todo para as dívidas e termina que ele fica com pouquíssimo dinheiro para comer. Por causa disso, ele sobreviveu praticamente, né, de pão aí, de fatia de pão. E ele carrega pequenos sonhos, né? Pra gente, pequenos sonhos, mas para eles são grandes, como comer um bom café da manhã, uma fatia de pão com geleia,
ter uma namorada, poder ser abraçado por uma menina, né? Poder ter aí uma vida sexual, mudar de vida e tudo mais. Que é essas coisas bem, né? De menino e tudo mais. E aí ele termina sendo chamado para matar alguns demônios que estão no galpão. Só que quando ele chega lá, ele vê que o chefe da organização acabou se aliando a um demônio, né? Ficando muito forte por causa disso. E ele manda aí alguns demônios pegaram o Dente, uma legião de zumbis e tudo mais. E o Dente tenta se defender junto com o Potita, só que ele termina sendo morto, né? Fatiado em vários pedaços. E o Potita para tentar salvá-lo, né? Porque eles dois tinham um vínculo de carinho muito grande pelo outro, eles dois dormiam juntos, né? Eles já estavam assim com aquele vínculo de amor um pelo outro. Então o Pontita ele entra, né, no Denji, ele dá o coração dele pro Denji, e aí ele diz que a única coisa que ele quer de volta é somente os sonhos dele, né, ver os sonhos do poder ver os sonhos do Denji, né, que ele gostaria de saber quais eram. E por causa disso, o Denji ele se transforma em um híbrido, né, que é uma mistura de demônio com humano, né, e os demônios eles sempre têm alguma função, né, no caso do Pontita ele era de arma, né, então ele, quando o Denji se transforma, né, ele fica com as motosserras, né, no rosto, nos braços, que lembram aí o Potita, né, o poder dele, e no peito do Dente, né, fica penduradinho o rabinho do Pontita, né, que é uma alavancazinha para ligar a motosserra. Então ele vai e se transforma, né, nesse cara com a motosserra no rosto, e ele termina devastando tudo, né, ele mata todos os demônios, tudo que tem ao redor. E quando a Makman chega lá, que é a moça responsável pela divisão especial antidemônios, né, da segurança pública, ela diz que alguém chegou antes dela, né? Então ela vai, conhece o Denji e ela vai e diz: olha, você só tem uma opção, quer servir a divisão junto com a gente, porque agora você também é demônio, você é metade humano, metade demônio, então ou você serve ou você vai ser perseguido e morto e tudo mais. E aí ele aceita, né? Porque não tem outra opção. Só que lá ele é muito bem tratado, né? Para começar a história, ele recebe um ótimo café da manhã, que é um udon e um salsichão. Ele fica super feliz com aquilo, porque ele nunca comeu nada parecido. E ele vai para uma casa morar com o Aki, que é um outro agente. E lá ele é super bem tratado, né? Ele come tudo que ele quer. Ele finalmente pega um pão, bota várias geleias do jeito que ele queria. Ele chama de pão especial dele, né? E aí ele passa a viver uma vida assim do jeito que ele sempre quis, super feliz e tudo. Ele ainda sente muita saudade, né, do Pontita, porque, enfim, eles viviam juntos, era praticamente só eles dois. Tem uma cena até que ele fala que sente muita saudade de coçar a barriguinha dele, né, dos dois dormirem juntos. Mas ele vai aí trabalhando, fazendo o melhor que ele pode, sempre com muito humor, né, porque ele é um eterno palhaço, né, ele tem as coisas dele gostar muito de meninas, ele quer tentar tocar nas meninas, tentar ter alguma coisa com as meninas, e por causa disso ele se torna assim, um bobão, você bola de rir das besteiras dele, né? E tudo isso daí, né? Você vai vendo as melhorias dele. Depois aparece a Power, que é uma infernal, que é quando o demônio ele se apossa de um cadáver, né? De um corpo e como uma última opção aí de para viver. E a Power, ela é uma infernal. Ela também vai trabalhar junto com ele. Ela tinha até um gatinho que ela gostava muito, um miauzinho. E um demônio engoliu ele, né? Pegou ele e tudo mais. E o Denji, ele ajuda ela, né? Com isso, a tirar o gatinho e tudo mais. E juntos, né? O Aki, o Denji, a Power e tantos outros, né? Da organização, eles vão aí lutando para que, passando de demônio para demônio, cada vez um mais forte do que o outro, né? Para tentar salvar aí o Japão, a população, né? Desses demônios que nascem totalmente dos medos, né? Das pessoas. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.